Bom dia, irmãos. A paz, a graça do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. Hoje, terça-feira, feriado, 21 de abril de 2026. Alegria para nós estarmos aqui nessa manhã e saber que aprove ao Senhor renovar sua graça, seu amor, sua misericórdia sobre cada um de nós e aqueles que virão. E aqueles que vão ouvir em breve esse tempo de oração estar conosco, porque essa reunião ela acontece de domingo a sábado, ou seja, ela é ininterruptamente, ela não para. Tem palavra difícil, né, Sirlei? O doutor Sirlei está aí. E você tem o privilégio de estar conosco, congregados na Missão Vinde, no domingo às 10 horas, todos os dias, de segunda a domingo, de segunda a segunda praticamente, as nossas reuniões de orações, que acontece das 7 às 7h40. Hoje vai ser um dia lindo, né? Já está lindo e vai ser mais lindo ainda que hoje nós estamos recebendo toda a equipe, né? Pastor Rick Bonfim, Pastor Wesley e os demais irmãos que estarão conosco durante esses próximos dias aí, praticamente, nos abençoando, trazendo muito de Deus para nós. E abra o seu coração, que seu coração seja uma terra fértil em nome de Jesus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós e você também derrame na presença do Senhor, porque esse derramar não é só, o Senhor já derramou, ele mandou seu filho Jesus, o chaparraque, na verdade, ele entornou, né, o seu Santo Espírito e hoje precisa de nós nos derramarmos na presença dele. Vamos orar, irmãos? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos na manhã desse dia. Grande é o Senhor, muito digno de todo louvor, toda honra, glória, a tua majestade santa, e nós te adoramos na beleza da tua santidade. O Senhor que é Pai, o Senhor é aquele que venceu todas as coisas, venceu a morte, ressuscitou e um dia virá buscar a tua igreja. E nós, como corpo de Cristo, aguardamos essa vinda do noivo, ansiosos por esse dia, mas nos preparando, nos revestindo, nos entregando, nos derramando, porque só o Senhor pode preencher o nosso coração e nos dar, Senhor, ó Pai, essa direção verdadeira e única para os nossos passos, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, acima de tudo, a tua igreja te espera e te louva na manhã desse dia. Que haja cura, que haja esperança, que haja fé, renovação, pelo teu santo e bom Espírito. Nós sabemos também, Senhor, que não sabemos orar como convém, mas obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo que intercede por nós. O teu Filho está sentado no alto e sublime trono, na tua destra, Senhor, e também intercede por nós. E o Senhor é um Pai que ouve o nosso clamor, o clamor do teu povo, da tua igreja. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que vão chegar, aqueles que virão, Senhor, como está já praticamente aterrissando em solo brasileiro, de que cada passo, que cada ato seja para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco e nos guia, Senhor, ó Pai, nas veredas da tua justiça. Perdoa nossas falhas, ó Pai, que são tantas, nossos pecados. Mas obrigado, Senhor, porque em Jesus nós somos lavados, remidos, comprados. E a cada dia, Senhor, nós somos encontrados pelo Senhor. Mas nós queremos te encontrar também nesta manhã, assim com todos os irmãos, com todos os lares, famílias e a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, vamos ter um tempo de oração, né? E eu quero trazer bem essa oração, né? Que já pedi aí a Alissa, se a Alissa estiver por aí, orar para que o Senhor traga no nosso coração um arrependimento genuíno a cada dia, sabendo e reconhecendo que na nossa caminhada
esse encontro com Deus, esse encontro com o Pai pela tua palavra, ele traz essa consciência viva de quem nós somos, quem nós éramos e para onde nós iremos. E isso nos torna filho e mais chegado, né? Ou chegando cada dia mais no colo do Pai, estando com Ele. Queria que você orasse, Alice. Você vai poder orar? Posso sim. Eu, né? Prego. A gente orasse nesse sentido, né? Que o Senhor traga esse Sim. arrependimento, né? Na tua igreja, Uhum. que seja um despertamento, né? Nesses dias que antecedem a vinda de Jesus. Amém? Amém. Amém. Querido Pai, obrigada. Obrigada por enviar o seu filho Jesus, que abriu o caminho para nós, para que nós pudéssemos nos achegar ao seu trono e levantar mãos limpas ao Senhor. E eu te peço, Senhor, deixa eu só sair daqui, gente. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito continue a trazer sobre nós arrependimento dos nossos pecados, Senhor. Reconhecimento de que dependemos do Senhor e de que somos, Senhor, falhos, pecadores. Então, Senhor, que nesses próximos dias, Senhor, o Senhor continue a imputar isso no nosso coração e que a gente seja humilde, Senhor, a partir de mim. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos convence quando nós erramos do pecado, da justiça, do juízo e que não nos abandona, Senhor. Te pedimos que sejamos mesmo gente de coração quebrantada, de coração contrito, Senhor, porque esse o Senhor não rejeita. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero pedir agora, nós vamos estar orando, né? Por todo o ministério, né? Hoje, dentro da Missão Vide. A Enilce está por aí, eu penso que ela vai poder orar. Irmã Enilce, Tô esposa do aqui. nosso amado Alain. Queria que a irmã orasse, apresentasse nós, né, os ministérios hoje dentro da VID, né, junto com a liderança, tá, para o Senhor trazer, né, como diz aquele louvor, unidade na diversidade. Uhum. E nós orássemos nesse sentido e aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Sim. Senhor, muito obrigada, Pai, pela manhã. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Às vezes um está trôpego, desanimado, aí o Senhor coloca a gente animada do nosso lado. Às vezes alguém está abatido e o Senhor usa o outro irmão para dar uma palavra, para simplesmente às vezes estar ao nosso lado, nos ouvir, nos abraçar. Obrigada, Senhor, porque nós temos pessoas com diferentes dons e talentos, e o Senhor, eu peço que o Senhor direcione cada pessoa. Não há um crente que não tem um ministério. Não existe isso de da pessoa eu ter um ministério de ficar sentado. Não é, Senhor. Ele tem algum ministério. Ele precisa descobrir qual que é o lugar dele no corpo, Senhor. E eu peço ao Senhor Deus que essas peças, essas pessoas com talentos e dons, com chamado, às vezes a pessoa está trabalhando num trabalho secular, mas o lugar dela é no meio de evangelização, no meio missionário. Deus, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que na vida, ó Deus, cada um ache o seu lugar, ó Pai. Que o Senhor vai dirigindo cada irmão, cada irmã para estar ali. Quem é para pegar no microfone, quem é para cantar, quem é para ficar nos bastidores, quem é para ali mexer com as crianças ali, estar ensinando, sendo missionário no meio das crianças, quem é para desenhar, quem é para decorar. Quem é a pessoa para cuidar da manutenção, Senhor? Às vezes uma torneira que estiver pingando, a pessoa já tem a atitude de ir ali consertar. Senhor, ó Deus,
Eu sei que o Senhor tem um lugar especial no seu coração na vida, Deus. Eu sinto isso, Pai. Mas que a gente não seja desobediente, Senhor. Que não esteja ninguém fora do lugar. Que ninguém queira fazer nada para aparecer. Mas que sejamos um corpo, Deus. Um corpo, assim como um relógio funciona com as peças, as engrenagens que se encaixam com o óleo do Senhor no nosso meio, que possamos caminhar, ó Deus, que não haja nada emperrado, Senhor. Derrama do teu óleo sobre nossas vidas, sobre a vida, ó Deus. Não só porque a gente vai receber algo novo, não, não, Senhor. A gente já tem recebido tanto, mas nos ajude, Senhor, a pôr em prática, a dar o passo. E uma peça vai puxando a outra vai indo, a outra vai indo. Daqui a pouco nós estamos andando juntos, Senhor. Como eu creio que nós estamos juntos com o Zezé lá na Mongólia, estamos juntos com a Micaela ali em Curitiba e a sua família, o Raul, estamos juntos com a Claire lá na Inglaterra, estamos juntos com irmãos que estão em diversos lugares ou em diversas situações. Senhor, que estejamos juntos, ó Deus, porque a tua palavra diz que isso é poderoso. A unidade é algo poderoso nas tuas mãos. Então, nos ajude, Senhor, como igreja, a andarmos juntos e o Senhor nos guiando, Pai. Que ninguém vá sozinho, mas que a gente vá junto. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Anilson. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, é interessante quando a gente fala de ministério, né? Existe um mistério muito grande nisso aí. E se cada família entender, né, que o ministério, na verdade, ele aponta, ele sinaliza e ele é praticamente uma palavra só, né? Serviço. É servir o Senhor. A Vide, ela foi fundada, ela nasceu no coração através do pastor Alain, passando por todos os outros irmãos, né, desde o início, para servir a cidade, essa nação e nações. E nós temos visto isso, né, com muita propriedade, com muita alegria, com muito afinco, com muita responsabilidade. E nesse sentido, pensando já e já dando título para esse tempo de oração, a conversão genuína, né, o arrependimento genuíno. Um coração arrependido, quebrantado, como orou Alice, esse o Senhor não rejeitará. Mas quando a gente tem um coração arrependido, um coração quebrantado, que a gente tem esse encontro com Jesus, esse arrependimento gera muito fruto pelo Espírito em nós e na comunidade, principalmente na área financeira. O pastor Saulo trouxe para nós, Saulinho, amado no nosso coração, esse tempo, né, de meditação que nós tivemos essa série sobre finanças. E vieram palavras muito profundas, né, muito confrontadoras, mas também palavras que nos encorajam, sabe, a viver cada dia mais em fidelidade, em desprendimento e em entrega. E eu vi que o nome dele está aí, pastor Saulinho, o senhor pode orar Bom dia, meu para nós querido. nesse momento? Graça e paz. Posso? Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Então, nesse sentido, né, que haja um desprendimento, sabe, em todas as nossas famílias, em todos os nossos irmãos, né, e aqueles que vão chegar, de uma entrega, sabe, genuína, verdadeira, num compromisso com o papai, com a comunidade e com missões. E pastor, orar nesse sentido para nós. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã de feriado que nós estamos aqui, Senhor. Orando e buscando o Senhor, porque isso faz sentido para nós, Pai. Faz sentido obedecer o Senhor e poder, orientados pela Tua palavra, responder a tudo que o Senhor tem falado, já falou e deixou para nós, Pai. E um dos princípios claros que a Tua palavra nos ensina é sobre finanças, é sobre dinheiro, porque isso fala e revela o nosso coração, isso revela nossas prioridades, Senhor.
Obrigado, Pai, porque nós não estamos andando a esmo quando esse assunto ele é contemplado na Bíblia, Pai. Ele é claro, ele é nítido, e o desafio está na nossa resposta, na nossa obediência, na forma como nós vamos decidir essa fidelidade, essa renúncia, essa entrega. Por isso, a começar em mim, a começar em nós aqui, Senhor. Começar nos pastores dessa casa, passando por todos os irmãos, Senhor. Ensina-nos dia a dia, com teu confronto, Deus, a permanecermos fiéis, a não nos preocuparmos com coisa alguma, Pai, porque esse é outro assunto que atravessa finanças nas nossas vidas, uma ansiedade, uma preocupação, um desejo de controle. Senhor, livra-nos dessa miséria, Pai. Ajude-nos a viver de forma inteira essa confiança no Senhor e que a expressão da nossa generosidade, ela seja inspirada em Ti, Senhor. O Senhor é generoso, Pai. Que a Tua generosidade, ela nos constranja e possamos responder constantemente a essa generosidade em fidelidade e entrega. Ensina-nos a ter essa sensibilidade com a Tua voz, para que no dia a dia possamos discernir questões bem específicas, Pai, que o Senhor nos colocará diante, para que sim, respondamos de forma inteira aquilo que o Senhor tem falado conosco, quando o assunto for finanças, Pai. Muito obrigado, porque esse é um privilégio. Como diz o Caio Fábio, naquele pequeno livrito, é uma graça que poucos desejam. Senhor, eu quero essa graça e eu desejo para os meus irmãos também, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém. pastor. Bênção demais. Irmãos, essa próxima oração, nós ainda vamos fazer mais 2 orações, praticamente. Eu quero pedir minha amada esposa, Kátia Cristina Rosa de Souza. Você pode orar? Amém, não posso. Essa oração agora, bênção de Deus na minha vida, e que você orasse pelas famílias, os casamentos e os filhos, tá? Talvez seja uma, talvez não, né? É a instituição praticamente, e é um dos principais alvos, né? Do mundo, do inimigo da nossa alma, né? E da própria carnalidade também. Eu quero definir essa batalha, essa guerra, né? Que todos nós enfrentamos, principalmente quando a gente fala de família, né? É o mundo, as paixões do mundo, o ataque do mundo, as ciladas do inimigo, as tentações que o inimigo tem lançado sobre os casais, sobre os pais, as mães, os filhos. E essa inclinação da carne que a Bíblia declara e deixa isso muito claro, que a inclinação da carne, da minha, dos irmãos, ela é para a morte, mas a do Espírito é para a vida. E que haja uma espiritualidade, né, verdadeira, genuína, em cada casal, né, da nossa comunidade, estendendo sobre as demais também. Vamos orar nesse sentido, que haja graça, amor, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te render graça, Senhor, nesse dia, nessa manhã, pelo teu grande amor, pela tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou nesse dia. Senhor, eu quero te agradecer, Deus eterno, porque o teu amor nos alcançou, Jesus. Tua graça, Senhor, é sobre a nossa vida. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, as nossas famílias ao Senhor, Pai. Família da nossa igreja, Jesus. E agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos faz habitar em família. Senhor, o Senhor, Pai, sonhou e o Senhor criou a família, é um projeto do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como família do Senhor na face dessa terra, a caminhar, Pai, conforme aquilo que o Senhor já nos ensinou através da Tua palavra, Senhor, a criar os nossos filhos, ó Pai, debaixo, Pai, da Tua palavra, ensinando, Pai,
caminho que deve andar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, a guardar o nosso coração, Pai, como família do Senhor na face dessa terra, porque do nosso coração provém todas as coisas, ó Pai, o bem e o mal, Pai. Então, o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar o nosso coração do Senhor como família, Senhor, a caminhar, Senhor, e servindo ao Senhor na face dessa terra como família. O Senhor guarde a nossa família, guarde os nossos filhos, a nossa descendência, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai, que eles sejam, Senhor, flechas, ó Pai, nas mãos do Senhor que acerta o alvo. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, o fruto do nosso ventre, Senhor, que eles venham dar frutos para o Senhor também. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa família não venha, Senhor, ser tragada, Senhor, pelas coisas desse mundo, Senhor, mas que o Senhor nos guarde, Pai, nos guarde como família, Senhor, como igreja do Senhor, Pai, as famílias da igreja, Jesus, os filhos, os netos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser testemunhas vivas, ó Pai, do Senhor na face dessa terra. Senhor, sabemos, ó Pai, que nós não somos perfeitos, ó Pai, como família, Senhor, nós temos, ó Pai, as nossas faltas, nossas fraquezas, nossos defeitos, mas, ó Pai, nós queremos, ó Pai, buscar aquele que é perfeito, Pai, buscar a Tua santidade, Senhor, ser aqueles, ó Pai, que buscam o Teu amor, Jesus, que leva o Teu amor, que leva o Teu reino na face dessa terra como família. Então, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude nesse dia, enquanto, ó Pai, nós estivermos, ó Pai, aqui nesse mundo, Pai, que nós possamos, ó Pai, ser aqueles que levam, Senhor, o Teu amor e o Teu reino, Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu família, o Senhor, Pai, nos constituiu como família, Pai. Somos, ó Pai, temos defeitos, ó Pai, temos nossas falhas, ó Pai, mas nós amamos o Senhor, Pai, e que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Abençoada. Glória ao teu nome, Jesus. Irmãos, pensando nessa última oração que nós vamos ter, nesse tempo, né, para esse período, tá? Mas sua oração continua. E o Sirley Enils queria já também aproveitar esse tempo. Enils está aí, nos chamou nesse tempo de oração. Sirley, interessante, Sirley, que eu estava vendo que você é praticamente um dos primeiros a chegar. E glória ao Senhor, né? Porque a gente chegou lá na sala aquele dia, né? Igual o Evandro, né? O próprio Laércio está por aí também. Né? A gente sempre se dispõe a esse tempo, né? Esse chamado, essa convocação. E estava pensando se a gente não poderia, o pastor Saulinho está aí, né? Que é o nosso pastor, os demais pastores estiverem aí, o Evandro está aí também. Se a gente não poderia dar sequência, viu, Sirley? Nilce, né, pastor Alain, pastor Saulinho, nesse tempo de oração, né, sempre às 9 horas da manhã, todo domingo, para aqueles que quiserem. Vou confessar que nós vamos esforçar, eu e minha casa, para chegar aí mais cedo e a gente ter esse tempo de oração e intercessão, né, todo domingo. Mas está no coração dos irmãos, né? Sirley, vamos orar com Amém. você então. Né? Esse ano é um ano de que nós vamos enfrentar aí muitas coisas, né? Enquanto Copa do Mundo, principalmente eu quero falar sobre, não é falar sobre política, né? Mas esse dever a gente vai cumprir porque nós somos chamados para isso, é um dever de cada cidadão ir lá e executar, né? Seu livre, né? Acesso e também essa votação, a sua escolha. Como o pastor Marcos deixou muito claro no domingo na sua ministração, né? Nós não vivemos por isso, para a política, né? Eu penso até que a igreja ela é apolítica, né? Porque cada um tem a sua decisão, né? E nós não, e glória a Deus por isso, porque esse tempo todo que a gente conhece a Missão Vide, né? Todos os candidatos que da cidade ou da nação que vieram, gente, nós temos o hábito e o costume e a propriedade, a responsabilidade com a autoridade de orar por eles, né, Sirlei? Então vamos orar, né, para que o Senhor nos conceda essa bênção esse ano, de nós ter esse coração não ligado a isso, que não haja nenhuma confusão, né, mas que nós permanecemos firmes no alvo e para o alvo que é Jesus. Vamos orar com você, Sirlei. Amém. Papai, nós
temos aprendido, Deus, com a tua palavra, com as palavras de Jesus, especificamente, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a outro reino, não esse reino material que se corrompe a cada dia, que se mostra miserável a cada dia, que se mostra corrupto a cada dia num crescente triste, num crescente assustador, mas para aqueles que confessam o teu nome, que temem o seu nome, todos ao redor da face da terra, sabendo, papai, que esse mundo é passageiro, que somos forasteiros aqui, que a nossa pátria não é essa aqui, e o Senhor tem nos levado como pessoas, filhos tementes do Senhor, torna a dizer, em torno da face da terra, a entender, papai, que os valores dessa terra são passageiros, e quanto mais nós vivemos pela tua graça, e, como diz o pastor Marcelo, pelo dom da longevidade, nós que alcançamos décadas mais avançadas, nós temos aprendido, e aí de nós se não aprendermos que esses valores da terra são voláteis, que fogem pelos dedos das nossas mãos. Nós não retemos o tempo, nós não retemos os saberes. Simples Alzheimer, papai, nos escapa décadas ou uma vida de conhecimento, de leitura, de esforço, de diploma, mestrado, doutorado. Isso é tão volátil, papai. Isso é tão inútil quando nós encaramos a eternidade do seu reino, Deus. E sim, como diz o pastor Alexandre, nós estamos aí inseridos num ano onde, pelo menos nós pensamos assim, que os destinos da nossa nação estarão nas urnas, ou nas normas eleitorais, ou nas manobras. Sei lá, papai, esse mundo está tão caído que nós nem sabemos nos posicionar. Às vezes nós temos esse sentimento de inutilidade do nosso voto. Eu não sei se o meu voto é realmente computado de acordo com a minha vontade e assim de todos os brasileiros, papai. Mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam em cavalos, cavaleiros, nós confiamos no Senhor. E oramos ao Senhor e suplicamos ao Senhor que o Senhor manifeste no Brasil a tua vontade. Eu tenho pensado, papai, que às vezes nós temos passado por esses momentos difíceis e de resto, quase todo mundo, papai, mas estamos falando do Brasil, por causa do descompromisso da igreja. A igreja brasileira é uma igreja grande, é uma igreja que ora, que louva, mas uma igreja como a de Laodiceia, morna, descompromissada, casada com outros valores, adúltera com outros valores, como temos visto, papai. Sei, papai, que existem joelhos que não se dobraram ao Baal, que não se dobraram ao Mamon, ao poder, à notoriedade, mas se passar por uma peneira vai sobrar muito pouca coisa, papai. Então, pai, tem misericórdia de nós. Não somos melhores, nós somos agraciados com a tua bênção, com a tua vontade, com a tua misericórdia. Estenda esse mando, papai, de santidade, de compromisso, de honra, como falou o pastor Thierry nesses dias aí na Jocum, que a honra, papai, seja dada ao Senhor, dada, papai, a quem de direito. Pai, abençoa, papai, com as suas bênçãos, seja ela graciosa ou punitiva, porque às vezes a dor também é amor, papai. E eu sei, papai,
que sim, como o pastor Alexandre disse, nós estamos aí a caminhar pelos últimos dias dos acontecimentos que têm aí é, é, populado o mundo, papai. Nós estamos acompanhando isso. E eu creio também que a vinda de Jesus não está próxima, que o nosso coração não se ligue a esses valores, a esses acontecimentos, esses fatos do mundo, que não nos conformemos com isso. Mas, enquanto estivermos aqui, Pai, nós devemos exercer nosso dever de cidadãos. Que cada um, papai, a partir dessa reunião de oração, deposite a sua vontade nesse pleito deste ano, papai. E que os candidatos, aqueles que forem eleitos, papai, aqueles que irão, pelo menos em teoria, governar o Brasil em todas as áreas, em todos os poderes, seja quem for que exerça uma autoridade que seja em favor do povo, que seja com honestidade, que seja com verdade, que seja com temor ao Senhor, e que a partir de nós não tenhamos, ó Deus, partidarismo a não ser do teu reino. Que oremos, como o pastor Alexandre tem proposto aí, cada dia mais. Nos relacionemos com o Senhor cada dia mais. Que nos relacionemos com o próximo cada dia mais. Nos dando ao outro, nos dando ao reino e tirando todo o foco de nós mesmos. Tirando todo o foco, como diz o Saulinho, desse ensimesmamento que tem engraçado até as igrejas, papai. O Pai, tem misericórdia dos nossos corações. Aceita, papai, as nossas orações. Aceita o nosso coração, Pai. Ajuda-nos a ser cada dia mais santos como o Senhor é santo. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso aí mesmo, né? Para quebrar todo esse ensimesmamento aí, é só Jesus sendo o centro de tudo. Centro da sua vida, centro da sua motivação, centro do seu casamento, o centro dos seus filhos, né? Centro de tudo que você vai fazer. Jesus é o centro de tudo. E precisa ser no meu e no seu coração. E falando nisso, né, de Jesus ser o centro, dentro dessa perspectiva de um arrependimento genuíno, em Lucas 19, a gente não vai ler o texto, mas do 1 ao 10, praticamente a Bíblia vem trazendo um personagem muito ilustre, né? Um homem que, Zaqueu, né? O significado dele é justo, é onde o chariz, na verdade, a graça, né? A salvação encontra com o homem. Diferente de Lucas 18, a partir do versículo 35, né, quando a gente vê dois ambientes ou duas situações totalmente diferentes, é onde Jesus, né, chegando, quando ele chegava em Jericó, pelo caminho estava ali um homem, um miserável, né, a sua capa de miserabilidade, um cego pedindo, e esse cego pergunta para a multidão: o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o Nazareno que está passando. E ele, como já tinha ouvido falar e conhecia um pouco da história, ele fala: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos conhecem a história, mas eu não quero me ater nessa, mas dois cenários totalmente diferentes. Um cenário de um homem condenado praticamente pela sociedade, às margens, né, ali do caminho, esquecido, né, caído e julgado. E o outro cenário agora, mas nesse primeiro Jesus ainda traz o homem e fala: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja de novo. E o nome de Jesus foi glorificado. E o povo todo ficou atônito, né? Porque a multidão caminhava com ele, oprimia com ele. E olha bem, sempre tem multidão seguindo Jesus. Mas multidão com o coração e pessoas no meio dessa multidão com arrependimento genuíno é outra coisa. E é um pouquinho disso agora, né, sobre a vida de Zaqueu. Jesus entrando em Jericó, praticamente já antecedendo a sua condenação, seu julgamento e a sua crucificação, 2 semanas antes, Jesus passa pela última vez em Jericó.
Ele entra em Jericó. E aquele homem que era odiado por muitos, traidor do seu povo, era o maioral dos cobradores de impostos. Era um dos homens mais corruptos. Era um dos homens que extorquia. Era um dos homens que tinha todo o poder de fazer, de contratar e colocar quem ele quisesse, para oprimir, que era uma opressão que estava sobre o povo, sobre a questão de tirar o benefício financeiro. Presta atenção, irmãos. Esse mesmo homem, né, antes, em Lucas 18, fala de praticamente homem à margem da sociedade, esquecido, condenado e largado no caminho. E agora Jesus vem, depois de ter curado esse homem que estava lá condenado, caído, esquecido, dado vista a ele, Jesus entra em Jericó e Jesus vai até Zaqueu. A palavra do Senhor diz que, entrando em Jericó, ele atravessava a cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Esse homem veio correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Imagina o barulho dessa multidão condenando ali, irmãos, Zaqueu. Imagina o barulho de uma multidão ali falando, condenando ou subjugando o meu testemunho de muitas coisas que nós estamos ligados, conectados, fazendo para o Senhor e trazendo para nossa casa uma vida aos pés da cruz. Mas sabe o que é interessante? Meditando nessa palavra ontem, o Senhor me trouxe uma memória muito grande, que eu não tinha ainda pensado nisso. Zaqueu, irmãos, ele teve um encontro ali com a madeira e com o espinho. Uma figueira brava, um sicômoro, é do conhecimento dos irmãos que é uma madeira forte e com espinhos grandes. Mal sabia Zaqueu que na próxima semana, nos próximos dias, aquele mesmo Nazareno, aquele mesmo Jesus, seria preso, julgado, condenado e crucificado. E ele ia levar sobre ele os nossos pecados. Ele carregou a cruz que era para nós. Ele foi colocado na cabeça dele aqueles espinhos que Zaqueu conheceu. Mas num formato tão grande de salvação e numa decisão tão grande, né, de um homem no seu coração, ele queria ver quem era Jesus, mas a salvação encontrou com ele primeiro. Tanto que Jesus chega, não tinha walkie-talkie, não tinha internet, não tinha nenhum sinal, nenhum recadinho, né, anotado. Lá na frente vai ter um homem que ele é o maioral dos publicanos. Ele vai estar sobre aquela árvore à sua esquerda. E nós precisamos que você pare Jesus lá e fala para ele descer e faça todo aquele cenário. Mas estava ali o dono da vida, estava ali o autor, o criador. Estava ali aquele que é o amor em pessoa, a maior fonte de vida, estava naquele lugar. Chega naquela árvore, olha para cima e fala, chama ele pelo nome, irmão. Jesus te chama pelo seu nome. O diabo vai te chamar pelo aquilo que você faz de errado. Ele vai enviar pessoas para falar e para condenar e para jogar sobre você aquilo que eram seus erros no passado. Mas hoje, no arrependimento genuíno, eu quero falar esse arrependimento verdadeiro, traz para nós uma conversão, não só do nosso corpo, do nosso caráter e do nosso moral, das nossas finanças também. Porque esse encontro com Jesus, ele transforma o meu corpo. Ele muda, gera um caráter de Cristo em nós. E o meu e o seu moral é outro. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos de Deus.
Essa disposição, essa alegria traz uma certeza, uma convicção de salvação para nós, diante de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que estava ali na frente de Zaqueu naquele momento. E o melhor que toda a multidão arrazoava: quem é esse que vai para a casa de um pecador? Mas o maior sinal do arrependimento, Zaqueu colocou diante da salvação naquela hora. Eu dou aos pobres 50% de tudo aquilo que eu tenho. Um desprendimento, como nós oramos aqui. Irmãos, que haja um desprendimento no meu e no seu coração. Isso é diário. Aquilo que aconteceu há 20 anos atrás, há 26 anos atrás, na sua e na minha conversão, é bênção demais. Mas os sinais que nos acompanham, os sinais que vão nos acompanhar na nossa caminhada cristã rumo à Nova Jerusalém, nessa peregrinação, ele se renova a cada dia. Cada dia ele renova na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, no seu ministério, no seu ID. Cada dia ele se renova. Como foi na vida de Zaqueu. Zaqueu chega e fala para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres 50% de tudo aquilo que eu tenho. Que tamanho de desprendimento, de conversão que é essa, irmãos? E ele não parou aí. Falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho corrompido alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Irmãos, que haja essa conversão nos nossos corações, você que nos ouve, você que está aqui nessa reunião, você que vai ouvir depois essa ministração, essa palavra, esse tempo de oração, que haja essa convicção no meu e no seu coração, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor e é dele. E o melhor de tudo, na sua e na minha casa, diante desse arrependimento, diante dessa conversão, diante dessa entrega, desse derramar, Jesus fala assim: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. O cego estava perdido, o rico estava perdido, e o Senhor não faz acepção de pessoa. Tenha muita atenção naquilo que Deus está colocando na sua mão e o que Ele tem te chamado, nessa percepção de ouvir a voz de Deus, como foi muito claro esse final de semana, como nós oramos esse final de semana. Que seja essa vida para você e para mim, meu irmão. Que esse arrependimento genuíno nos leve a esse encontro com o Senhor a cada dia, num derramar, num desprendimento e de entregar tudo aquilo. E principalmente, irmão, obedeça o chamado do Senhor. Zele do que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Cuide da vinha que o Senhor tem te dado essa responsabilidade. Amém, irmãos? Deus abençoa, né? Te faça prosperar no caminho dele, sabendo que a maior prosperidade que eu e você possamos ter é a intimidade com ele. Jesus mandou o cego descer. Enquanto ele mandou o cego levantar, Jesus mandou Zaqueu, o rico, descer. Qual que é a sua situação? Tome a sua cruz e siga Jesus. Seja feliz. Mas essa felicidade não é momentânea e nem terrena. Ela é eterna e para a glória do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Beijo no seu coração e até agora mesmo. Para quem vai estar lá na vídeo, né? Nós estaremos lá e cada dia vai ser um tempo novo para nós, enquanto igreja, em nome de Jesus.